Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor. Hoje eu queria bater um papo com vocês. Vai ser um pouco diferente do que normalmente eu gravo de vídeos, meio vídeo aula. Hoje o papo vai ser sobre a postura que é ideal que você tenha quando você começa os seus voos no aeroclube. E na verdade uma postura que você tem que levar para toda a sua vida na aviação. Existem alguns pilares que são importantes de destacar desde o início para que você já construa essas coisas e você consiga desenvolver melhor, tanto seu curso de piloto como o início da sua carreira e levar a sua carreira de forma saudável, de forma segura, estável, promissora. Construir bons pilares no início vai determinar o que vai ser no futuro a sua carreira de aviação. O primeiro ponto, que é uma coisa muito importante que você já começa a construir desde o início do seu piloto privado, é a sua postura na aviação. Sua postura perante os voos, perante a escala, perante os estudos, a postura que você vai ter com seus instrutores, a postura que você vai ter com outros colegas aviadores. Tudo isso vai determinar alguns contatos que você vai ter no futuro que podem te arrumar um emprego, que podem te arrumar um bico, podem te arrumar algumas oportunidades que a aviação dá pra gente. É interessante que você tenha uma postura ao mesmo tempo séria e profissional e também sincera. O ambiente do aeroclube é um ambiente, às vezes, até um pouco descontraído, você começa a conhecer os instrutores e aí começam a virar seus amigos, principalmente quando você está morando no aeroclube, quando tem um alojamento e tudo mais. Só que você não tem que confundir isso com uma postura mais desrespeitosa, por exemplo, ou uma postura mais antiprofissional mesmo. Durante o voo ali, você é um aluno piloto, você pagou para estar lá e pagou caro, porque o curso de piloto é bem caro, então você tem que lidar de uma forma profissional também no voo. Você tem que estar ali para absorver tudo que o instrutor pode te passar, perguntar as coisas, não ter timidez, errar mesmo, fazer merda no voo, aprender, valendo tanto o dinheiro que você investiu naquilo, como o tempo também que você investiu para estar ali fazendo os voos. A postura é uma coisa que eu gostaria que você já pensasse desde o início da sua formação como piloto, até no início do piloto privado, nas bancas, nos estudos para banca, já é legal que você seja mais profissional, então que você leve a sério, que você estude, que você invista o seu tempo naquilo e veja como um investimento a longo prazo que você vai fazer na sua vida e na sua carreira para que você seja um melhor aviador. Quanto mais você estuda no início, mais você vai ter base para desenvolver melhor quando você estiver voando na prática. Se eu faço um início defasado, ou eu estudo só para passar na banca, naturalmente quando você for voar você vai ter mais dificuldade, porque existem alguns lapsos de conhecimento que você não formou. Por isso que é importante a gente ter uma base sólida de conhecimento desde o início. A ANAC ela não obriga a gente a fazer a banca só pra gente passar na banca e tudo mais. Às vezes a galera vê como se fosse a prova do Detran. Só que, cara, indiretamente, a ideia toda é que você tem aquela base teórica para você desenvolver na prática. Naturalmente a gente estuda para passar na banca hoje em dia, mas a ideia toda é que a gente estude para conseguir desenvolver bem na prática. Então, desde o início, já comece com essa postura mais profissional, mais séria sobre a aviação, porque isso vai te abrir muitas portas no futuro. Desenvolvendo um pouco mais essa parte de postura, mas agora focado na questão dos estudos, que eu já estava falando um pouco, não imagine a sua prática de aviação como estudei para a banca, parei de estudar, vou para a prática, porque a prática também vai ter muito estudo associado, principalmente se você não souber fraseologia, se você não souber ler o AIS Web, os JR, se você não souber ler carta de voo, se você não souber a parte física da coisa também. No meu cheque de piloto privado, o instrutor me perguntou duas coisas que eu achei muito interessantes. Primeiro, o que era guinada diversa, que é uma coisa relacionada com a teoria de voo, e segundo, que ele me perguntou para qual lado estava a frente do avião quando a gente estava olhando um gráfico de peso e balanceamento. Uma pergunta muito específica e uma pergunta relacionada com a parte física. Não ache que você vai voar na prática e não vai estudar. Eu recomendo, na verdade, que você leve os seus livros para voar na prática e lá os instrutores vão recomendar bastante manual para você estudar. Vão te falar um monte de ICA, de MCA, manual original do avião, SOP do avião, MGP do aeroclube, instrução suplementar da ANAC. Então vão ter várias coisas que você tem que estudar. Não ache que você vai chegar no aeroclube e é só festa, é só dormir, ficar o dia inteiro fazendo nada. Tem que estudar bastante. Se você tiver a oportunidade, leve um simulador também, um simulador caseiro que você tem ali, se você tiver um manche, alguma coisa assim, leva pra lá porque isso vai te ajudar também. Me ajudou bastante a me familiarizar com o cockpit do avião, e isso é uma coisa que adianta bastante o início ali dos nossos voos.
Uma outra coisa que a gente ouve bastante falar quando a gente está vendo os Instagrams de aviadores e tudo mais é sobre o networking e a importância do networking. E, na verdade, vai estar relacionado com tudo no aeroclube. Desde o início dos seus voos, você vai conhecer instrutores e você vai conhecer outros aviadores que vão estar ali compartilhando o mercado de aviação com você. E caso você tenha uma postura legal, caso você tenha contatos legais, caso você mostre uma postura mais profissional, podem te conseguir empregos no futuro. É interessante que vocês já comecem desde os primeiros voos, desde o início, quando você pisar no aeroclube, a já fazer contato. E claro, você não precisa ser falso, mas você precisa ser uma pessoa profissional. Então você tem que ficar conhecido como um cara estudioso, como um cara que leva a sério, como um cara profissional, como um cara que tá ali à disposição para estudar. Teve uma vez que aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, foi assim, teve uma festa lá no aeroclube, eles alugaram um sítio assim pra gente fazer uma festa, e tava chovendo muito no dia, tipo, muita CB, chuva torrencial e tudo mais. E assim, previsão nenhuma de ninguém voar, tava todo mundo lá, os instrutores, os alunos, e ninguém ia voar. Tinha até voo marcado no dia, mas assim, todo mundo sabia que não ia rolar. Foi engraçado porque eu decidi não beber nesse dia, eu até bebo e tal, mas nesse dia eu decidi não beber. A galera encheu a cara, e tinha outro instrutor também que tava na dele, a gente já conversava, era amigo e tal, e a gente decidiu não beber. E aí o que aconteceu? No outro dia, eu acordei cedo, às 7 da manhã, e ele me ligou, às 7 e pouquinho da manhã, falando, cara, quer voar agora? O céu tá bom e tudo mais, eu vi que você não tava bebendo, a galera ainda deve estar meio doidaça, vai acordar mais tarde, se você quiser a gente voa. E aí eu ganhei um voo só por não ter bebido no dia anterior, porque o resto da galera tava doidaralhaço, e aí tipo, iam dormir até tarde, só que ele sabia que por eu não ter bebido, eu estaria meio que pronto pra fazer o voo. E aí foi isso, ganhei um voo de bobeira, justamente por não ter bebido no dia anterior. É um pouco da questão do networking também. Claro que isso não foi um emprego, nem nada assim, mas a postura que você demonstra ali no início pode te abrir portas em relação ao networking no futuro. Aproveitando que eu dei um exemplo sobre meteorologia, uma coisa que eu acho importante a gente entender e desmiuçar um pouco no início é justamente a questão meteorológica. Existe uma linha muito tênue, principalmente no início do piloto privado, entre a gente sair voar de uma forma segura, mesmo com nuvem no céu, o tempo podendo mexer e tudo mais, e a gente sair sabendo que vai dar merda. Existem diversas situações meteorológicas que podem colocar o voo em risco, principalmente se o avião não estiver preparado para voo por instrumento, não tiver horizonte artificial, não tiver um GPS da vida, não tiver os instrumentos para realizar de fato voo por instrumentos. Porque se a gente guardar nas nuvens, cara, ferrou, assim. Se o tempo fechar, pode ser o caso até da gente voar para outro aeroporto pela segurança do aluno e do instrutor e ter que ficar lá, para um hotel, ficar esperando e gastar essa grana, né? Porque o aluno que vai ter que bancar os custos ali do instrutor. E ao mesmo tempo, o instrutor é o piloto em comando ali, principalmente no piloto privado. Ele é o cara apto para decidir se a meteorologia vai melhorar, vai piorar, se dá para voar, se não dá para voar. Cara, se o instrutor bater o pé, acredita no instrutor. Normalmente, nos primeiros voos, a gente não tem muita noção de meteorologia e a gente não tem noção do potencial que a meteorologia pode afetar no nosso voo. Já teve dia que eu saí com vento muito cagado, já teve dia que eu saí com muita nuvem, voei meio guardado, já teve dia que eu voei e começou a chover em cima do aeroporto, a gente teve que pousar rápido que o tempo fechou. Existem situações e situações, mas cara, se o instrutor cancelar o voo por meteorologia, é justamente para prezar pela sua segurança, prezar pela segurança dele, pela segurança da aeronave, todo mundo ficar bem, não ter estresse, você não passar por uma situação podendo até cair, podendo fazer alguma coisa séria, podendo morrer. Se o cara bateu o pé e falou que não dá pra voar, não dá pra voar, tá tranquilo. Claro que com o tempo você vai pegando o feeling ali, que tem gente que às vezes tem um pouco de receio, de medo, às vezes até pela aeronave, não ser muito confiável e tal. Mas no início, principalmente, confia no instrutor. Se o cara falou que não dá, é porque não dá e tá tranquilo. O que tá acontecendo em Juiz de Fora agora, que é uma coisa engraçada, é exatamente o oposto. Tá ficando tão quente lá o tempo e, consequentemente, a pressão tá baixa que os aviões não conseguem subir. Então o dia tá lindo, mó solzão, pô, verãozão e tal, só que se forem alunos mais pesados ou se a aeronave for mais fraca, não sobe. Tem que ir manejando ali a questão da meteorologia. Claro que tem épocas que são melhores, tem épocas que são piores, é legal você tomar conhecimento ali no aeroclube que você tá, qual época que é boa. Em Juiz de Fora, onde eu vou, a época boa é ali de março, abril até setembro. Normalmente o meio do ano ali, mais ou menos, esses 6 meses, do mês 3 ao mês 9, assim, outubro ali, o tempo fica muito bom e a galera pega a carteira rápido. É bom você saber na região que você tá voando como que é o tempo ali, pra você não se frustrar aí numa época ruim. Outra coisa que eu acho que é muito importante e eu vejo algumas pessoas pecarem nisso quando elas estão no aeroclube é cuidar da saúde mental. É um tema complexo, é um tema que foi por muito tempo deixado de lado dentro da aviação. A gente teve
acidentes aeronáuticos graves, considerando exatamente o tema da saúde mental. E hoje em dia a gente tem um pouco mais essa gestão de fadiga. Só que no aeroclube não tem ninguém para te controlar ali e, na verdade, o que acaba acontecendo junta a frustração de você não estar voando, o tempo tá ruim, o avião tá em manutenção. A gente na mesma rotina ali no aeroclube, pensando nas pessoas que moram lá no aeroclube, por exemplo. E aí você fica lá meio parado no tempo, você não consegue voar e você não tá fazendo nada durante o dia e tudo mais. Então é importante que ali, quando você estiver no aeroclube, você busque fazer coisas que você gosta também. Claro que a gente ama voar. E naturalmente, por a gente não voar todo dia, por exemplo, a gente começa a se frustrar. Fazer um esporte, fazer academia, busca ali no aeroclube que você tá, uma academia próxima. Sair pra correr, ver vídeo, jogar um jogo. Tem que ter esse momento de descompressão também. Mas ao mesmo tempo, como eu tava falando antes, separe um momento pra você estudar, pra também não virar festa, tu não ficar lá o dia inteiro fazendo nada, porque isso também é ruim pra saúde mental. E aí você fica todo dia deitado na cama, vendo vídeo, e aí você fica parado no tempo. E pode até dar algum problema de saúde sério mesmo. O ideal é que você esteja balanceando ali. Sai um pouco do aeroclube, dá uma volta na cidade, busca fazer isso de vez em quando, ir na academia, ou ir numa luta, ou ir em algum esporte, alguma coisa assim, pra sair um pouco daquela rotina. E no aeroclube também busca os momentos de estudo, pra você estudar mesmo, e os momentos de descanso, pra você ficar na cama e tudo mais. Acho que isso é importante porque você consegue manter uma rotina sólida de estudo e ao mesmo tempo manter sua saúde mental ali minimamente em dia. E para fechar, um ponto que eu acho super importante de destacar também, e aí eu vou parecer talvez até um pouco chato falando disso dessa forma, mas é em relação às festas do aeroclube. Todo aeroclube tem festa, tem churrasco. Lá em Juiz de Fora, quando eu comecei, todo solo tinha churrasco, todo noturno tinha pizza, todo cheque também tinha churrasco. A galera faz bastante festa, que é uma coisa muito legal, é um momento de confraternização e também um momento ali de descompressão, de networking também, dá pra pensar assim, um momento pra você conversar com a galera e tal, trocar ideia de voo. Todo mundo vai ter um monte de história pra contar, que é uma coisa legal. Mas eu acho que é importante você não se perder ali em relação às festas, porque se deixar, todo dia vai ter meio que festa, vai ter confraternização, vai ter essas paradas. E como eu te falei, teve essa situação que eu passei, que por eu não ter bebido, eu arrumei um voo. Não tô falando pra você não curtir festa, mas, cara, balancia. Tudo na vida é uma balança, né? Então você tem que ir equilibrando, assim, festa, descompressão, momentos de estudo. Se você encher a cara na festa, o próximo dia, cara, tu vai ficar de ressaca, tu não vai conseguir estudar. Se tu tiver voo, é até perigoso, porque tu pode ir com dor de cabeça, o voo não vai fluir, você vai ficar frustrado porque o voo não fluiu. Se você tiver que estudar, às vezes ir pra festa, pô, tu pode até reprovar no voo por não estar preparado. Então é legal você ir encontrando esse balanço, assim. Pô, sexta-feira vai ter uma festa e sábado e domingo não tem voo, não sei o quê. Pode curtir na festa de boa, mas vai balanceando, cara. Pensa sempre nisso. Você não tá no aeroclube de férias, é uma grana que você tá investindo, é um tempo que você tá investindo e você tá ali pra estudar, você tá ali pra conseguir uma carteira, conseguir um emprego futuramente, conseguir networking e tudo mais. Se você chega, é um cara super festeiro e aí fica famoso no aeroclube por ser um cara que bebe pra cacete, perde a linha, faz um monte de merda, quebra as coisas do aeroclube, não sei o quê, cara, tu não vai ficar bem conhecido na aviação e a aviação é um ovo, todo mundo vai te conhecer como o cara que faz merda na festa. É uma coisa que é legal você ir trabalhando desde o início. Acho um meio termo, assim, não perde a linha na bebida também, bebe de boa, bebe socialmente ali, pra você não fazer merda. E como eu falei, cara, a aviação é um mercado muito fechado, muito nichado e os contatos que você tem no início vão te proporcionar empregos no futuro. Então é importante que você preze pela sua postura, preze pela sua imagem. Não precisa ser um cara chato, metódico também, mas, pô, seja conhecido como um cara estudioso, um cara profissional, um cara que leva a parada a sério. Eu já esbarrei com muita gente que, pô, cara, tá de férias no trabalho e aí bota isso na cabeça que tá de férias e vai pro aeroclube de férias, gastando a onda, voando de bobeira, sem estudar. Aí é o cara que reprova, é o cara que o instrutor casca no voo e aí, pô, o cara não consegue desenvolver direito, é um cara que não consegue fazer o cheque direito. Essas defasagens iniciais, elas vão resultar num problema no futuro. Por isso que é legal você ir construindo pilar por pilar, desde o início, estudando, prezando pela imagem, prezando pelo networking ali e pela sua postura. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Queria buscar um pouco essa reflexão, um pouco pra mim também, pra eu pensar na minha imagem. Tô abrindo o coração aqui com vocês pra gente trocar essa ideia, mas a ideia é que vocês pensem também na realidade de vocês, se vocês estão sendo profissionais do aeroclube, se vocês estão levando a sério, e desde os estudos até antes do aeroclube, se vocês estão levando a banca a sério, se vocês estão estudando. No fim, é a sua vida que tá ali no avião e, querendo ou não, tem um risco associado. Estuda a sério desde o início. Ser piloto é um emprego, cara, que você vai ter que estudar pro resto da sua vida. Todo ano vai ter recheque, às vezes de 6 em 6 meses vai ter recheque. Estudar a legislação pra comandar
estudante, não sei o quê. Então, cara, você sempre vai estudar. Então já acostuma desde o início. Começa a ressignificar o sentido do estudo como uma coisa interessante, como uma coisa legal pra vocês. Um ponto sobre estudo também, aproveitando que a gente estava falando sobre isso, eu tô lendo um livro, gostaria de recomendar pra vocês, que é esse aqui, do comandante Thiago Brenner, Aircraft Performance, Weight and Balance. Ele já fala ali da parte, teoricamente seria da prova de PLA, né, prova de piloto de linha aérea, parte teórica. Cara, esse livro é uma leitura obrigatória para todo piloto que quer ter um embasamento maneiro. Eu já postei ele no Instagram e tem a versão em português e em inglês. Leiam a versão em inglês, se vocês tiverem um inglês médio para mais legalzinho, assim, porque, cara, vocês vão matar duas em uma, assim. Vocês vão treinar o inglês para aviação, pegar vocabulário, que é uma coisa muito importante. E ele explica muita coisa legal nesse livro, então ele explica desde a parte física, da parte de aerodinâmica, e ao mesmo tempo vocês vão aprender sobre peso e balanceamento, que é uma coisa que vai cair em linha aérea, cai nas provas de contratação de linha, e você vai usar na sua vida de linha aérea também. Livro muito legal para vocês lerem, aproveitando que a gente falou aí dos estudos. Então, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma reflexão maneira aí para vocês terem sobre a postura e a vida de vocês enquanto pilotos aí na parte de aviação. Aproveito o convite para vocês conhecerem um pouco mais do meu canal, falo bastante sobre aviação. Conheça um pouco mais do meu trabalho, tem meu Instagram também, @professor nas alturas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui no vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, comenta, tem alguma coisa que eu falei que você não concorda, que você acha que eu me equivoquei ou que você concorda, enfim. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia e desenvolver um pouco mais essa discussão que eu levantei pra gente hoje. Então, galera, por hoje é isso. Abração, valeu, tamo junto.